Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Danilo Ramos, radiologista cardiotorácico, e hoje a gente vai falar de outra coisa muito interessante quando a gente fala de radiologia cardíaca. Vamos falar das angiotomografias de artérias coronárias, só que de uma maneira bem simples e didática e tanto quanto objetiva, fechou? Então, quando a gente pensa nesse exame, muita gente não entende para que serve isso, o que é que a gente pode fazer em relação a isso. Então vamos falar um pouquinho sobre utilidades da angiotomografia sensulato, inclusive, seja para coronária, seja para aorta. Então passa pelo imaginário popular que a gente vai ver ou avaliar especificamente o lúmen, se aquele vaso está obstruído, se existe uma estenose, por exemplo, mas na verdade é algo até mais abrangente do que isso. A gente consegue ver e reconhecer a anatomia vascular, saber se, por exemplo, aquele vaso ele está se originando de uma região que é pouco usual, ou inclusive pode até predispor a alguma alteração clínica naquele paciente, seja, por exemplo, as anomalias de origem, ou mesmo se aquele vaso está passando por outra região que é pouco usual, que seriam as anomalias, por exemplo, de trajeto. A gente ainda pode acessar também informações a respeito da parede do vaso, se existe espessamento parietal, por exemplo, pensando no território das vasculites, ou mesmo os planos perivasculares, se existem coleções ali adjacente àquele vaso, e mesmo alterações de calibre, como por exemplo os aneurismas. Então a gente consegue ter um acesso a muita informação que não só o lumen do vaso. É bem verdade que esse é um dos grandes papéis, mas não se limita a isso, não se limita à luminografia, ou seja, estudar apenas o que está dentro do vaso, e sim toda a região ao redor do vaso, inclusive sua anatomia de trajeto e origem ou de terminação onde ela vai parar. Beleza? Tá, para a gente entender como funciona o exame, eu vou precisar pontuar algumas coisas com vocês, mas de forma bem tranquila, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é, a menos que o paciente esteja em uma parada cardiorrespiratória, o coração está o tempo inteiro batendo. E a gente precisa tirar uma foto, adquirir o exame, no momento oportuno. Que momento oportuno é esse? Quando a gente olha um eletro aqui, a gente vê que existe uma onda R, que é esse pico aqui, existe outra onda R, que seria esse aqui subsequente. Entre um R e o outro R, a gente tem um ciclo cardíaco inteiro, ou seja, o coração contraiu, depois relaxou. Tá? Então, nesse ciclo cardíaco, ou seja, de uma onda R a outra onda R, o momento ideal para a gente bater uma foto, falando de forma bem coloquial, seria o que está em verde. Então, aqui em verde seria a nossa janela de oportunidade. É aqui onde, a maioria das vezes, se eu adquirir a foto, adquirir a imagem naquele momento, é quando a coronária vai estar mais paradinha possível, bonitinha para a gente ver na foto. Como aqui, por exemplo, existe essa coronária aqui, neste momento, ela está ótima para a gente fazer uma avaliação, em comparação com esse momento que ela está chacoalhando de um lado para o outro, onde a gente não vai conseguir fazer uma boa análise. Deu para entender? Então, como é, Danilo, que eu sei que eu estou naquele ponto ideal, onde a coronária está um pouquinho mais paradinha, e eu vou conseguir ter uma melhor resolução de imagem? Para que eu consiga fazer isso, eu preciso informar para o tomógrafo qual que é aquele momento. Então, ele precisa ter o domínio do ciclo cardíaco. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de uma monitorização eletrocardiográfica, um acoplamento eletrocardiográfico. Portanto, nesse tipo de exame, o paciente precisa estar monitorizado juntamente ao tomógrafo, para que a gente tenha o domínio do ciclo cardíaco e a gente informe para a máquina, para o tomógrafo, que eu quero adquirir o exame naquele momento, que é essa janelinha verde aqui, que é o momento de relaxamento, é o momento diastólico cardíaco. Deu para entender isso? Tranquilo. Próximo passo, eu preciso entender o seguinte: o ciclo cardíaco é todo esse ponto entre uma onda R e outra onda R. Beleza? Tá. Esse momento aqui de janela de oportunidade, ele pode ser menor, mais curtinho, ou seja, bem rapidinho, ou pode ser um pouquinho mais larguinho, a depender do ciclo cardíaco. Como assim? Se o coração está muito rápido, acelerado, ou seja, a frequência cardíaca está muito elevada, eu vou ter pouco tempo
para conseguir adquirir essa imagem. Por outro lado, se ele não está tão rápido assim, está batendo um pouco mais lento, eu consigo ter mais tempo para adquirir essa imagem. Dito de outra forma, a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa tabelinha, que se a frequência cardíaca é de 120 batimentos por minuto, eu tenho só 50 milissegundos mais ou menos para conseguir adquirir essa imagem, em comparação com 60 batimentos por minuto que eu vou ter lá para os seus 100 milissegundos para adquirir essa imagem. Ou seja, se eu conseguir alguns artifícios para o coração bater um pouquinho mais devagar, eu tenho uma melhor chance de adquirir a imagem naquele momento ideal, onde eu não vou ter tanto artefato de movimento. Logo, eu utilizo algumas medicações, como os beta-bloqueadores. Então, posso usar o beta-bloqueador, quer seja metoprolol, atenolol, quer seja via oral, quer seja intravenoso, para que eu diminua a frequência cardíaca e propicie ali uma melhor aquisição ali da imagem no momento que o coração está um pouco mais, entre aspas, paradinho. Certo? E para isso eu preciso de um tomógrafo pelo menos 64 canais para que eu consiga fazer isso, tá? Beleza. Segundo ponto que eu quero que vocês entendam, para a gente montar nosso raciocínio sobre a técnica, é o seguinte. Imaginem vocês que existe a aorta, que é um excelente grande vaso ali no nosso corpo, que é fácil de ver. Porém, a coronária ela é muito mais fininha, pequenininha, quando comparado à aorta. Beleza. Dito isso, existem algumas formas que eu vou conseguir aumentar ali minha chance de ter uma melhor resolução espacial, onde eu vou conseguir, mesmo a coronária sendo mais fininha, quando comparada à aorta, por exemplo, eu vou conseguir ter uma melhor análise. E, de forma geral, existem duas coisas que eu consigo fazer de forma bem tranquila. A primeira é fazer um FOV só no coração. Então, se eu faço um FOV, um estudo focado no coração, eu vou conseguir ter uma melhor resolução de imagem, uma melhor definição das bordas, por exemplo, de uma artéria mais fininha como a coronária. Segunda coisa, eu posso utilizar também um artifício para deixar ela um pouco maiorzinha, diâmetro um pouco maior. Como assim? Vou usar a medicação, que é um vasodilatador sublingual, dou ao paciente antes de começar o exame e a gente consegue fazer uma vasodilatação das coronárias. Aqui, por exemplo, antes e um depois, dá para ver que existe um acréscimo, tá, do diâmetro do vaso, que aparentemente é pouco, mas para a gente faz toda uma diferença. Então, a gente vai usar um vasodilatador também. Então, em linhas gerais, como vai funcionar o exame? Recebemos o paciente, fazemos o preparo do paciente, orientando sobre a apneia, para ele não se movimentar durante a imagem. Explicamos que vai ser utilizado eventualmente algumas medicações para controle da frequência cardíaca, para dilatação coronariana, obviamente obedecendo ali algumas regras, né? Atentos a algumas contraindicações. Faremos um acesso, tá? Venoso, não pode ser muito fino, tem que ser mais calibroso, afinal de contas faremos 4 a 6 ml por segundo. E depois da injeção do contraste, a gente vai injetar também um soro fisiológico para a gente manter um pico maior de contrastação ideal. Próximo passo, o paciente vai ser sincronizado ao tomógrafo para que a gente saiba exatamente qual é o ciclo cardíaco ali, para a gente fazer a melhor imagem possível. Detalhe, por isso que a gente pode falar de maneira usual que esse exame é do tipo trigado. Então, quando falamos um exame é trigado, gateado, significa que o paciente está acoplado ao eletrocardiograma, tá? E aí, portanto, a gente consegue ter um controle do ciclo cardíaco. Próximo passo, estabelecemos nosso FOV, que vai ser dedicado ao coração, diferente da tomografia do tórax, por exemplo. E faremos um bolus tracking. O que é isso? Assim que a gente injetar o contraste, a gente vai botar um ROI, e cada angiotomografia a gente pode botar um ROI em regiões diferentes, que vai ser o momento onde a máquina vai entender que tem que começar a adquirir as imagens. No nosso caso, a gente vai botar o ROI aqui na artéria, na aorta descendente. E aqui vai ser monitorizado o contraste. Assim que o contraste chegar aqui, ultrapassar o limiar, a gente começa a adquirir as imagens. Beleza?
Feitas as imagens, aí sim a gente vai para a nossa análise e aí a gente vai lançar a mão, usar e abusar de diversas técnicas, desde das, do sagital, axial, coronal, que usualmente a gente já faz para outros exames, outros tipos de exames. Faremos também as reconstruções, seja um MPR, para que a gente possa estabelecer os eixos do vaso e não do corpo. Então, o axial do vaso, o coronal do vaso, o sagital daquele vaso em questão. Faremos MIP, por exemplo. Faremos MPRs, como esse MPR curvo aqui. Alguns softwares permitem que a gente faça isso. Ou, eventualmente, em reconstrução 3D, onde a gente pode ver de maneira super tranquila e simples toda a anatomia coronariana, saber qual é o seu trajeto, quantos ramos cada uma pode emitir ou não, e assim por diante. E aqui, por exemplo, só um exemplo de como a gente pode processar aqui a imagem, de forma que a coronária fica toda na nossa amostra e a gente consiga, por exemplo, ver estenoses, tá? Passeando por todo o território coronariano. Beleza? Tá bom, Danilo, entendi como funciona a técnica. Existem medicações, o paciente precisa estar acoplado com o eletrocardiograma. E como é que eu faço para reconhecer a anatomia coronariana? Bom, de maneira simples, como é que vai funcionar, tá certo? Primeira coisa, eu preciso que vocês entendam de onde elas surgem, onde elas são originadas. Então, aqui a gente tem um corte da aorta. A aorta, logo na sua origem, a raiz da aorta, é o local onde vão surgir, vão ser originadas as coronárias. Nós temos duas. Coronária direita, vai para o lado direito aqui, e a coronária esquerda, por sua vez, vai para o lado esquerdo, certo? Esse é o primeiro passo. Agora eu vou mostrar um diagrama, fiquem tranquilos, a gente vai conseguir entender tudo direitinho. Depois eu vou mostrar um desenho esquemático e por fim eu vou mostrar na prática ali para vocês entenderem como é que funciona, beleza? Primeiro passo, eu tenho raiz da aorta, vão sair duas coronárias. Direita, que será essa daqui, e esquerda será essa daqui. Vamos falar da esquerda primeiro. A esquerda, assim que ela surge, eu vou chamar de tronco coronário esquerda. E ela vai me dar 2 ou 3 ramos. Vamos falar de 2, que é o mais usual. Os 2 ramos que ela vai originar serão a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. Só tem essas duas opções, ok? Em alguma porcentagem menor de pessoas existe uma terceira aqui que a gente não vai abordar aqui. Beleza, então tem a artéria descendente anterior e a circunflexa. A descendente anterior, ela vai passar no sulco entre os dois ventrículos, sulco interventricular. Então ela passa ali mais ou menos em cima do septo ali interventricular. A circunflexa, por sua vez, ela vai margeando um dos lados do coração, no caso do lado esquerdo, certo? E a coronária direita vai surgir do outro lado, né, no lado direito, e vai margeando mais ou menos análogo à circunflexa. Então a circunflexa vai por uma margem e a coronária direita vai por outra margem. Tranquilo até aí? Beleza. Alguns pontos, alguns detalhes. Cada uma dessas artérias podem emitir ramos, né? Usualmente emitem vários ramos. Tudo que a gente vai precisar para a gente ter um mínimo de noção básica de anatomia aqui vai ser o seguinte: a descendente anterior ela vai emitir seus ramos, que serão os ramos diagonais. Então, D de descendente anterior, D de diagonal para ficar fácil. Essa descendente anterior também vai emitir outros raminhos que vai para o septo, mas a gente não vai falar disso agora. Então, emitir os raminhos diagonais. Beleza? Vamos para a circunflexa agora. A circunflexa vai emitir seus próprios ramos e serão os marginais. Então, ramos marginais. E a coronária direita vai emitir um ramo marginal também, mas principalmente ela vai emitir dois ramos muito importantes. Então, ela passa por toda a curvatura do coração e vai chegar na parte de baixo ali do coração e emitir dois ramos importantes. A primeira delas vai ser a descendente posterior, que vai ser análoga à descendente anterior, que é essa daqui. Então, a descendente posterior é uma e a outra é ventricular posterior.
Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos lá para nosso desenho esquemático aqui. Então, vamos falar só do lado esquerdo. Visto de outra forma, o tronco da coronária esquerda, que é essa daqui, vai emitir dois ramos. Quais são? Um que vai para frente ali, passando pela frente do coração, parede anterior, e uma que vai margeando pelo lado. Quais são elas? Passando pela frente, descendente anterior, e margeando o coração vai ser a circunflexa, que é essa daqui. Então, a descendente anterior emite vários raminhos. Pode ser 2, 3, 4. Cada um desses raminhos vai receber o nome de diagonal. Então, aqui a descendente anterior vai emitir uma diagonal, duas diagonais e assim sucessivamente. Então, a gente vai chamar de primeiro diagonal, segunda diagonal. Beleza. A circunflexa, que é essa daqui que vai margeando o coração, vai emitir os ramos marginais. Ok? Então, ramo marginal 1, marginal 2, marginal 3 e assim sucessivamente. Tá, vamos para o lado direito agora. Do lado direito, a artéria coronária direita vai margeando o coração do lado direito, analogamente, entre aspas, à artéria circunflexa. Então, a artéria circunflexa vai por um lado e a coronária direita vai pelo outro. A coronária direita vai emitir dois ramos principais só depois que ela já terminou todo o caminho dela. Ela vai emitir um ramo ventricular posterior e vai emitir um ramo descendente posterior. Beleza? Então vai emitir esses dois ramos. Danilo, mais uma vez, só para a gente entender melhor aí, como é que funciona. Então a gente vai ter o tronco da artéria coronária esquerda, é essa daqui. Então ela vai emitir dois ramos, como a gente combinou aqui. Então a primeira delas vai ser uma que vai para frente, descendente anterior, e outra que vai margeando o coração circunflexo, que no caso está dando para ver só um pedacinho dela aqui. Fechou? Então todos os ramos que virão dela aqui vão ser ramos diagonais da descendente anterior e da circunflexa ramos marginais. Tá bom, vamos para a direita agora. A coronária direita, ela desce aqui pelo lado direito, tal qual, parecido com a circunflexa do outro lado, e ela vai até lá atrás do coração. Se eu girar o coração, eu vou ver pegar ela descendo, terminando o seu caminho aqui. Quando ela chega nesse ponto, que a gente chama de cruz-codes, ela vai dividir em duas artérias importantíssimas, a descendente posterior e a artéria ventricular posterior, que vai irrigar boa parte aqui da parede inferior ali do coração, tá? Toda a parte de baixo ali do ventrículo esquerdo. Beleza? Vamos ver na prática, só para a gente saber como isso funciona quando a gente está na imagem, tá bom? Pois eu sei que às vezes existe uma confusão entre dimensional, como é que fica. De maneira super simples, eu sei que tem vários ramos coronarianos secundários, mas a gente tem que saber os principais. Fechou? Quais são os principais? Vamos para tronco da coronária esquerda. Então vamos lá. Eu estou aqui com o ventrículo esquerdo. Eu sei que a aorta vai sair do ventrículo esquerdo, portanto, aqui está a aorta. Logo no começo da aorta, eu sei que é a raiz da aorta, sairão dois vasos. Um vai para a direita, que é esse daqui, coronária direita. Um sairá para a esquerda e, portanto, é esse daqui, coronária esquerda. Beleza? Então vamos lá. Coronária esquerda. Então, primeira coisa que eu vejo é o tronco da coronária esquerda. O tronco da coronária esquerda, por sua vez, vai emitir dois raminhos, descendente anterior, circunflexa. Descendente anterior é aquela que vai passar entre os ventrículos. Ventrículo direito é esse, ventrículo esquerdo é esse. Então, essa coronária aqui, que sai lá do tronco da coronária esquerda, que é essa daqui, é a descendente anterior. Qualquer ramo que sair dela, que venha para cá, para fora, entre aspas, serão raminhos diagonais. Então, a gente vai contar o primeiro que sair, diagonal 1. O segundo, diagonal 2. E assim sucessivamente. Os ramos que saírem
em direção ao septo interventricular, com os seus septais, que a gente não vai dar enfoque aqui. Então, conhecemos a descendente anterior, que é essa daqui, passando entre os dois ventrículos. Fechou? Cada raminho que vier aqui para fora, para a lateral, a gente vai chamar de ramo diagonal. Beleza. Voltando aqui mais uma vez. Então, tronco da coronária esquerda e, sem ser a descendente anterior, temos a circunflexa. Então, essa é a nossa querida circunflexa e ela vai margeando aqui pelo lado, nesse caso esquerdo, entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Então, está aqui a circunflexa e cada ramo que ela, porventura, emitir, será um ramo marginal. Beleza, agora só nos resta a coronária direita. Então, essa é a coronária direita, ela vai margeando pelo outro lado, pelo lado direito, tal qual a circunflexo faz do outro lado. Então, ela entra entre o átrio direito e o ventrículo direito, e depois de finalizar seu trajeto, lá no final, lá embaixo, ela vai emitir dois ramos. Um ramo vai passar entre os ventrículos, parecido com a descendente anterior, só que por baixo, e vai ser descendente posterior. Tá aí o nome. Então, descendente posterior vai passar entre os ventrículos. Joia. E sem ser a descendente posterior, vai ser a ventricular posterior. Então, bifurcou em descendente posterior. E aqui continuou, vai ser a ventricular posterior, que é essa daqui. Certo? Com isso, a gente amarra, deixa bem amarradinho aí a anatomia coronariana de forma muito simples e tranquila. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da dica e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Um abraço.